Em transmissão ao vivo, o deputado federal Daniel Silveira, aliado do presidente Jair Bolsonaro, apontou os motivos pelos quais é importante que os brasileiros acompanhem o resultado das eleições americanas e assestou o risco que Joe Biden representa para o Brasil e o mundo. Daniel frisou: se entrar o Joe Biden, estaremos à mercê de um lunático. Ele fala da Amazônia como se fosse dele. Diz que vai impor sanções ao Brasil se queimar. Quem é ele para falar isso? Ainda falou mais, que a Amazônia não é nossa, que somos meramente hospedeiros da Amazônia, como se ela fosse patrimônio do mundo. Ademais, ele rebateu jornalistas da Folha de São Paulo e questionamentos a respeito de dispêndios com combustíveis no exercício da atividade parlamentar. Eles são capciosos e totalmente tendenciosos em suas perguntas. Andei em mais de 50 municípios e continuo a rodar. São 92 municípios no meu estado. Tem isolamento social, mas continuo atendendo a lideranças, vereadores, prefeitos, candidatos. Fui em meu carro particular, não foi carro alugado. Querem sensacionalizar sempre, em cima de tudo. Precisam aprender a ser jornalistas e não jornaleiros. No ensejo, ele salientou: exageram demais em suas bobeiras. Tem um pessoal que tem um discurso de gastar menos, nós gastamos muito pouco. Querem deixar preparado para a esquerda. Como vou mostrar para vocês o meu trabalho se não gastar com o marketing do mandato, por exemplo? É claro que gastei, rodei pelo Estado, atendi várias demandas, o parlamentar tem que atender as demandas populares. O dinheiro economizado não poderia ser revertido em saúde, educação ou segurança. Se eu não utilizar, um esquerdista vai utilizar e eu não. Assista. Fala pessoal, boa noite, deixa eu aproximar um pouquinho aqui para ficar bem tranquilo. Pessoal, como vocês podem ler aí, uma jornaleira, não vou falar que é jornalista, porque jornalistas de fato, jornalistas reais, jornalistas sérios, eles sempre são comprometidos com a verdade. Deveria ser assim, ele deveria ser o horizonte, né, o norte da sua pesquisa ou até mesmo da sua atualização de notícias. Uma jornaleira, blogueira, não sei, da Folha de São Paulo, a Foice de São Paulo, aquele jornal de extrema esquerda, questiona o meu gasto com combustível durante esse ano de pandemia. Ora, aqui ela afirma, eu vou ler a conversa para vocês e vou colocar o áudio aqui das minhas respostas. Ela está aqui há um tempo. Deputado, tudo bem? Aqui Mariana da Folha de São Paulo. Preciso falar com o senhor, tem um minutinho? Eu botei: oi, tudo bem? Claro, desde que possa atender a sua questão. Oi, deputado, desculpa, só vi hoje que me respondeu. Seguinte, levantamos os dados de todos os deputados com combustível. Ok. O senhor aumentou os gastos neste ano, apesar da redução do trabalho presencial em BSB. BSB, sigla de Brasília. É claro que a redução em Brasília significa mais trabalho no Estado. Uma vez que eu não estou no Congresso, eu tive que andar por toda a minha base. Eu estou falando isso aqui para você por quê? Porque você é eleitor e é importante também que você saiba, né, o mandato que eu exerço, a que ponto que nós vamos sempre. Então, como eu não estou em Brasília, logo lá eu gasto menos combustível, porque eu ando somente do Congresso para o apartamento, Congresso, então é muito curto o trajeto. Já aqui no Rio de Janeiro, no meu estado, né, o estado da minha origem, eu tenho tanto que correr os 92 municípios, e quando eu não vou correr, e respondi aqui isso a ela, eu posso delegar que assessores o façam. Por exemplo, tem que atender uma demanda em Campos dos Goytacazes, por exemplo, ou uma em São Francisco de Itabapoana, que é fronteira com o Espírito Santo, é o município mais longínquo do estado. Então, evidentemente, se eu estou mais aqui, eu rodo mais aqui. E nas minhas redes sociais, quem acompanha vê agendas no Rio sempre, em outros municípios. Normal, claro que eu estou consumindo mais combustível, porque eu rodo, mas ela esqueceu de um detalhe. Eu rodo no meu carro, não é carro alugado não. Eu coloco o meu carro no mandato para poder atender demanda popular. Até aí tudo bem, vamos continuar aqui. Eu queria entender por que os seus gastos com combustível aumentaram. Eu botei assim, olha, não gasto em Brasília, gasto no estado e rodei mais porque permaneci mais no estado, óbvio. Portanto, as agendas se realizaram aqui e eu me desloquei até elas. Não existe o que entender. O gasto está dentro dos limites e parâmetros legais e a serviço da população. Aí ela vem embaixo. Sim, mas os eventos também diminuíram. Aí eu botei assim, você sabe de toda a minha agenda?
O senhor poderia contar que tipo de deslocamento o senhor fez? Olha como eles são tendenciosos e, na verdade, são totalmente capciosos nas suas perguntas. O senhor poderia contar que tipo de deslocamento o senhor fez com o combustível da cota parlamentar? Como assim contar? Se eu fui a um município, eu fui atender a demanda na prefeitura, Câmara Municipal, ou alguém que tem algum projeto de fato, algum tipo de projeto que possa receber emendas, por exemplo, ou demandas mesmo de projeto de lei, ou visita ao município para saber onde precisa de dinheiro, né, em que lugar precisa de dinheiro, é assim que funciona. Ela, bom, aí eu falei, como pode afirmar isso? Ela, bom, houve isolamento, não foi? Eu falei, não, andei em mais de 50 municípios e continuo a rodar. Hoje mesmo, amanhã eu estou saindo daqui para poder ir para o centro do Rio de Janeiro para uma agenda com a deputada Major Fabiana. Eu botei aqui. Então o senhor poderia exemplificar que tipo de evento o senhor foi com combustível da cota? Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Vamos lá. Quer que eu ligue e conversamos? Ou prefere por aqui mesmo? Eu mandei esse áudio aqui. Vamos lá, deixa eu botar aqui para vocês. Olha, senhora, é claro que eu fui com combustível da cota. Porque você quer que eu faça o quê? Que eu vá atender uma demanda pública com combustível do meu bolso. Hein? Imagina, 92 municípios no meu estado. Você quer que eu faça o quê? Que eu gaste 100 mil do meu bolso. E deve ter gasto aí o quê? 5 mil, 6 mil? Passou da cota? É ilegal? Tem alguma coisa que não seja parâmetro de comparação com o que você possa pesquisar? Você acha o quê? Tem isolamento social, mas você sabe a agenda que eu atendo em vários municípios? Sabe quantas lideranças eu atendo sendo vereadores, prefeitos, candidatos? Você sabe qual é a demanda que eu tenho que atender? Você viu aí que foi no meu carro particular, não foi um carro alugado? Quer dizer, vocês querem sensacionalizar sempre em cima de tudo. O dia que vocês aprenderem a fazer jornalismo e não serem jornaleiros, aí eu passo a dar entrevista direito para vocês. No mais, vocês têm que ser sempre respondidos assim, pô. Parece que vocês não têm bom senso, pô. Perfeito. Aí eu coloco embaixo. Me desculpe a franqueza, mas vocês exageram demais em suas bobeiras. Ela vem, na verdade, o senhor gastou 39 mil de janeiro a outubro deste ano. Olha só, janeiro a outubro, eu gastei 39 mil reais. Claro que eu não quero me comparar com outros parlamentares que gastam bem mais, mas, de qualquer maneira, são 39 mil durante 10 meses, dá em torno de 3 mil e pouquinho por mês de combustível, mas rodando um estado inteiro, rodando em várias demandas e atendendo. Tanto que eu sou o quarto mais propositivo e estou entre os 10% mais bem avaliados, porque a gente está trabalhando, porra. Se você vota em mim para eu ficar dentro de casa, vou gastar zero combustível, vou ficar aqui dentro de casa durante a pandemia, não vou produzir no meu mandato. Porra, como que eu vou capilarizar a base e tirar essas merdas da esquerda aqui? Vamos lá, vou continuar. Botei, me desculpe a franqueza. Aí ela tá aqui, em combustível? Não, em fruta. Porra, o que eu boto no tanque do carro? Combustível, pô, é claro que foi em combustível. Agora, tem alguma coisa errada? Eu sempre abasteço em um posto em Petrópolis, aqui em Bom Sucesso, no bairro Entrada de Itaipava. Sabe por quê? Para facilitar qualquer tipo de babacada como essa aqui, para ir lá investigar. Mas vamos continuar. A cota é dinheiro para atividade parlamentar. Por isso a pergunta. A cota é dinheiro para atividade parlamentar. Por isso a pergunta. A cota se divide em 35 mil reais, que eu não tenho acesso a esse dinheiro. Tá? O deputado não tem acesso a esse dinheiro. São notas. Uma vez que eu abasteci o meu carro, para poder atender uma demanda, essa nota é apresentada e é reembolsada. Mais do que justo, eu não vou pagar gasolina para ir lá em São Francisco, por exemplo, ou seja lá, vou a Cabo Frio, ou vou a Nova Iguaçu, ou qualquer outro lugar, não vou pagar do meu bolso, já que eu estou indo atender uma demanda pública. Vamos lá, vamos continuar. Por isso a pergunta. Isso é uma atividade parlamentar e tem um limite universal de 6.200, salvo engano, por mês para que se possa gastar em combustíveis e lubrificantes. Mas vamos lá. Tem que acabar esse discurso neoliberal de bosta que as pessoas levantam achando que nós estamos gastando como se fosse o fim do mundo. Porra, isso é um ano e atendendo um estado inteiro. Mas vamos continuar. Então o senhor poderia mencionar eventos que participou neste ano durante a pandemia? Que evento, minha filha? Não são eventos, são agendas o tempo todo, reuniões o tempo todo. Por exemplo, sexta-feira eu estou indo lá para Copacabana em uma reunião com um grupo que é do SEASA para que nós possamos avançar, porque o SEASA está muito largado, e buscar, via governo federal e estadual, algum tipo de melhoria para todos esses empresários e trabalhadores. Eu tenho que me deslocar até lá, só aí já são quase 300 reais de gasolina. Porra, caraca, vai eu e um carro que acompanha, que tanto segurança e assessores. Vamos continuar. Aí eu botei essa resposta aqui, quando ela falou assim, ó. A cota é dinheiro para atividade parlamentar. Por isso a pergunta. Vamos lá, escuta aí. Qual é o seu nome mesmo? Peraí, deixa... Ué, cadê? Ah, não.
Eu acho que eu não mandei aqui. Como assim, gente? Ah, não, foi aqui. Foi esse aqui mesmo que eu mandei. Então ela perguntou exatamente isso. Eu falei, aqui, qual é o seu nome mesmo? Qual é o seu nome mesmo? Peraí. Aí eu respondi para ela o seguinte. Tá aqui. Eu não vou expor a foto dela porque vai ser uma sacanagem, né? Vocês querem ver? Querem ver ou pode deixar assim mesmo? O que eu quero explicar para vocês, por que eu tô fazendo essa live aqui? É muito importante que você entenda o seguinte. Aquele pessoalzinho do MBB, ou Pessoal Kids, né, que as pessoas conheciam como MBL, tinham esse discursozinho. Ah, é que vamos gastar menos, vamos reduzir o número de deputados, você não pode ter aquilo. Você não percebe que eles preparam a cama para um socialismo? Eu não estou falando sobre gasto, não. Até porque nós gastamos muito pouco, na verdade. Nós, deputados de base, gastamos muito pouco. Só que tem um detalhe, eu não tenho 200 cargos comissionados, eu não tenho indicação pelo Estado, eu não tenho como apertar a mão de vagabundo, porque eu não aperto mão de vagabundo. Como que eu vou mostrar para você o meu trabalho se eu não pagar, por exemplo, o marketing do mandato? A maioria das pessoas ainda não tem a curiosidade de acompanhar votações, né, projetos, proposições, obstruções, falas. Não tem. O que ele trouxe de emenda? O que ele mandou para o meu município? Ninguém pesquisa isso. Se não chegar até o eleitor, não tem como você saber. Claro que existem as exceções, pessoas que de fato acompanham o mandato. Mas se você não acompanha, fica difícil demais. Não é tão fácil assim. Aí me vem uma sensacionalista dessa para falar uma besteira desse nível, né? Nossa, o senhor gastou de fevereiro ao fim do ano, um absurdo. É claro que eu gastei. Estou rodando o estado, estou trabalhando minha olheira, a porra toda, chegando em casa agora do gabinete. Tive reunião o dia inteiro. Estava lá no gabinete, atendi várias demandas aqui. Algumas pessoas até vêm de outros municípios até mim. Só que muitas das vezes eu tenho que ir, ou então um assessor tem que ir atender a demanda. Não é assim? Não é parlamentar? Não tem que atender a demanda popular? Tudo bem. Eu posso gastar R$0 de combustível, R$0 de passagens, R$0 de marketing, R$0 de qualquer coisa. Mas eu vou sentar aqui nessa poltrona, pegar um livro e ler. Eu vou ficar 4 anos sem produzir porcaria nenhuma, sabe por quê? Porque um idiota acha que eu estou gastando, sendo que esse dinheiro sequer poderia ser revertido para a saúde, educação, segurança ou qualquer outro serviço de base. Mas as pessoas ainda querem sensacionalizar em cima disso. Fundão eleitoral. Ah, Daniel, se vier tu usa, tu é a favor ou contra? Eu sou contrário. Mas vamos ser pragmático. Se eu precisar utilizar, é claro que eu utilizaria. Sabe por quê? Porque se eu não utilizar, vai vir um esquerdista doente, comunista aqui, maldito, e vai usar tudo e vai se eleger e eu não. Aí vai sentar um FDP na cadeira de legislador. Como que eu não uso o fundo se eu fosse precisar para me eleger? Daqui a 20, 30 anos, em que todos estiverem politizados e não precisarem mais desse fundo, ok, esse fundo não precisa mais existir, porque você, cidadão, já acompanha. Olha, eu votei nele e acompanho. Eu posso votar nele porque ele me representou. Nesse eu não voto mais porque não me representa, não trabalha, não faz nada, não produz. A conscientização política é o que você precisa ter. Esse papinho neoliberal de vamos gastar menos. Se você pegar o orçamento do Congresso hoje, do Congresso Nacional, você tem um orçamento de 6 bilhões ao ano. 6 bilhões para que toda aquela máquina funcione. Tá? Se você retirar todos os deputados, todos os senadores e todos os assessores de ambas as casas, você continua ainda tendo um orçamento de 5 bilhões para que aquela máquina funcione. E isso é por conta de todo o funcionalismo público lá aplicado, com teto constitucional, empresas terceirizadas e tudo mais. Ou seja, o rombo de fato. Seja pragmático. E eu não estou defendendo deputado aqui ou senador que é corrupto, não. Eu estou sendo pragmático. Eles são os responsáveis por um rombo gigante? Agora vamos lá. Tiramos todos. A gente pode pegar esse dinheiro e transformar em qualquer tipo de serviço essencial? Não, não podemos. Ele retorna. Ele retorna para ser utilizado de qualquer outra maneira pela presidência da casa, inclusive com jantares à luz de vela ou lagosta, né? Ou qualquer coisa. Pessoal, por que eu estou fazendo essa live aqui? Porque me revolta demais quando alguma jornaleira, uma blogueira de porcaria, que não tem instrução acadêmica alguma, ou pelo menos
se questiona ou só quer vender a notícia mesmo e fazer esse tipo de pergunta idiota. A passagem aérea nós precisamos utilizar. Eu saio do meu estado para Brasília e tenho ido mesmo em pandemia trabalhar lá, buscar demanda para o estado. Porra, vou pagar do meu bolso? O que eu tenho que fazer para que as pessoas compreendam que nesse primeiro momento, né, nós tentamos fazer o melhor para poder levar o mandato até as pessoas, tá certo? Eu preciso de marketing, porque senão ninguém vai acompanhar. A rede social, beleza, muitas pessoas acompanham, mas ela é limitada ainda. Nem todos têm acesso à rede social. E o que eu vou fazer? Vou sentar durante 4 anos e daqui a 4 anos eu vou lá, daqui a 2 anos agora eu vou lá e peço voto. Vota em mim, tenho propósito, aí você, o que tu fez? Eu ainda vou ter que explicar o que eu fiz, porque a pessoa não acompanhou. Eu garanto, a maioria das pessoas que votaram em mim acompanham o meu trabalho, a grande maioria. Tá certo? Algumas não, outras votaram só por um momento de euforia política. Mas olha só, vocês precisam politizar quem está do seu lado. Né? É pegar seu amigo, pegar seu filho, conversa sobre política, não o tempo todo, porque é meio chato mesmo. Na verdade, eu estou aqui por um objetivo. Estou aqui na base do presidente para a gente poder, de fato, modificar esse Brasil. E não vai ser do dia para a noite, não. Tem muita coisa a ser feita. Se vocês pararem para ver toda a militância da esquerda e seus deputados, todos se apoiam mutuamente, né? E a esquerda ainda tem o trabalho, né, de atacar a todos nós o tempo todo. Agora, o que nós precisamos é mostrar com transparência. Está aqui. Vai sair com certeza alguma notinha idiota na Folha de São Paulo, com certeza, mas eu estou cagando e andando. Só que é para que vocês compreendam, para que as pessoas entendam. Saiu lá, mas tem alguma coisa errada? Deixa eu te dar uma dica. Faz uma procuração para um advogado e fala, tem uma denúncia, quero levar a Polícia Federal, quero levar no Ministério Público Federal. Vai lá, seu FDP, seu bosta, e investiga, denuncia, faz isso, é isso que você tem que fazer. Não fica aqui falando no meu WhatsApp, pô. Primeiro que vem no meu WhatsApp particular, eu atendi, respondi. Aí vem falar besteira, aí realmente está pedindo para que eu mande para PQP, né? Realmente não tem como eu ter tanta paciência, tá certo? É isso que eu queria passar para vocês. Por favor, pessoal, politizem ao máximo as pessoas que os rodeiam, porque isso é muito importante, vai tirar as pessoas da ignorância política e você não vai ser mais vítima de idiotas, jornaleiros, blogueiros, totalmente imbecilizados como essa menina, tá certo? Mais Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, força e honra sempre. Araruama está precisando de sua visita, diz aqui a Kátia Regina. Kátia, eu vou passar em Araruama. Na verdade, eu estive em Araruama há mais ou menos 2 semanas, né, em um evento que teve aí, e acabei para atender a demanda de criadores, tá? E tá aí na internet, já tem vídeo circulando, foi em Araruama. Eu tive que ir a Araruama, né, evidentemente. É um evento que tinham vários criadores de cães, né, de canis, que têm sido vítimas de uma maldita lei da esquerda que diz que eles estão maltratando animais. Como se as ONGs esquerdistas salvassem animais. Se fosse isso, não tinham mais animais nas ruas. Mas eles falam que os criadores maltratam animais. Ora, você já viu um canil de criador? Eles são higienizados pelo menos uma vez por dia, no mínimo. Isso é um mínimo, né? E é o que é exigido por lei. Mas um canil lavado uma vez, a maioria lava 2 vezes, tá, por dia. Alguns até 3. Remédio, ração, vacinação, banho, tudo direitinho, tudo dentro dos parâmetros, porque você tem que seguir uma série de parâmetros, os criadores. E a esquerda dizendo que eles maltratam animais. Os caras têm o maior carinho, eles quase não têm vida social para cuidarem de seus canis e fazerem ali suas vendas, né? Essa é a verdade. Aí eu fui até lá para ver a demanda que eles tinham para apresentar, me apresentaram, me comprometi a lutar junto ao Ministério da Agricultura para que, é um tipo aberto na verdade, né? A legislação sobre maltrato de animais ali não define, não tem nada definido. Então nós vamos até o Ministério da Agricultura para que nós possamos colocar ali, especificar o que são maus tratos, porque uma vez que nessa lei, que é um tipo penal aberto, que abre a subjetividade ao magistrado, que sempre interpreta uma norma idiota, né? Tem muito magistrado imbecil, né, que é ativista da esquerda, que não tem como ser inteligente, pelo fato de ser da esquerda, já mostra que ele é minimamente burro. Enfim, esses tipos de magistrados, eles interpretam a normativa, quando é um tipo penal aberto, da maneira que eles querem. Então, você pode estar com um cachorro, por exemplo, no enforcador, que o enforcador só tem o nome, só que ele não enforca o cachorro, é só para segurar o cachorro, né?
E até funciona como uma ferramenta para adestramento de cachorro, desculpem, adestramento de cachorro. Aí pode passar um esquerdista doente, desculpem a redundância, seu tá maltratando, seu fascista, seu safado, seu... É assim que funciona. Então nós fomos lá atender essa demanda. Então tá aí, até uma resposta para a nossa jornaleira, né? Não é nem jornaleira, eu tive que ir até Araruama, ou seja, tive que encher o tanque do meu carro aqui em Petrópolis para poder ir até lá, para poder voltar. Tá certo? Então é assim que funciona o mandato. Tá certo? Pessoal aí fala, Rafael Lopes, Mar de Espanha, força e honra sempre, meu irmão. Assim que puder, faça uma visita aí. Só que aí já é visita particular, né? São José dos Campos, São Paulo. Meu irmão, assim que possível eu vou sim. Tem talvez um bate-papo aí com o Lacombe, né, o grande jornalista de verdade. Eu estou falando de um jornalista, tá? O Lacombe, e sugiro que vocês acompanhem tanto o jornalista Lacombe, quanto também o doutor Alessandro Loyola. Vocês vão ter duas referências ótimas, tanto intelectuais como filosóficas, como de referência de informação mesmo. Vocês vão ver pessoas seríssimas. O Lacombe é uma pessoa que não é tendenciosa em nada. Ele tem uma visão muito reta das coisas e passa aí muita informação de qualidade, tá certo? E o doutor Alessandro Loyola, muita informação mesmo em vários níveis. Então acho importante que vocês acompanhem, tá certo? Mas aí, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Desculpa tomar o tempo aí. Força e honra. Opa, pera aí. JR Júnior, Trump, acabei de votar. Outro detalhe antes de encerrar essa live. Por que estamos preocupados com as eleições norte-americanas? Porque elas definem o rumo do Brasil e do mundo. É a maior potência do planeta, militar e econômica. Então, se entra lá um louco como Joe Biden, com certeza estaríamos à mercê de um lunático. E ele, além de lunático, ele é um megalomaníaco. Ele fala da Amazônia como se fosse dele. Vou impor sanções ao Brasil, se queimar. Quem é ele para falar isso? E ainda falou mais, que a Amazônia não é nossa. Nós somos meramente hospedeiros, né, da Amazônia, como se ela fosse patrimônio do mundo. Não, né, não. Joe Biden, seu bosta. A Amazônia é do Brasil. Eu sei que não vai chegar até ele, mas de qualquer maneira deixa aqui registrado. Tamo junto. Fosse honra.